Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de convidar a Lu, a Júlia, o Fabrício, e gostaria de convidar a igreja para que a gente pudesse estar entrando novamente nesse espírito de adoração ao nosso Deus com esse louvor, porque o nosso Deus, ele é um Deus tão tremendo, pastor, que ele, desde o começo do culto até a palavra, do momento da oferta, ele não faz nada que não esteja conectado, ele não faz nada que não esteja ligado. E o Senhor colocou ao meu coração para que a gente estivesse louvando. Eu não vou cantar, irmãos, porque a minha voz não é boa para cantar, tá? Mas o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor com esse louvor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. E nós vamos estar declarando que dele é a honra, que dele é a glória, que dele é o louvor, que a nossa adoração é dele. Eu vou te explicar o porquê que o Senhor, ele colocou no meu coração da gente estar novamente louvando ao Senhor com esse louvor. A palavra que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para a igreja, ela tem como título: não como não deixar as frustrações da vida e que me afastem dos caminhos do Senhor. Como eu faço para não deixar que as frustrações da vida me afastem dos caminhos do Senhor? E uma coisa que o Senhor ministrou, acabou de ministrar no meu coração, pastora, é que Satanás, ele tem tentado tirar a nossa visão, nosso foco e a nossa adoração do Senhor. Porque quando a nossa visão, quando o nosso foco, quando o nosso coração, quando a nossa adoração não está voltada para o Senhor, é muito fácil que as frustrações da vida nos afastem. É por isso que o Senhor falou: canta de novo, adora de novo, exalta de novo, dá para mim a honra, a glória e o louvor. Porque quando a minha igreja canta, a glória desce e há um renovo, há fortalecimento. E o Senhor, ele quer renovar, ele quer fortalecer, ele não quer uma igreja apática, séria, ele não quer um povo apático, ele quer um povo santo, um povo que é lavado, um povo que é remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Agora, igreja, porque o Senhor está na casa, o Espírito Santo de Deus está na casa, e você só sai daqui do mesmo jeito se você quiser. Se você buscar algo da parte do Senhor, adora, porque Ele entrega. É na adoração que a vitória chega, é na adoração que a porta abre, é na adoração
aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o nosso Deus, bendito é aquele que promete e cumpre, bendito é aquele que chama e capacita, bendito é aquele que confunde o mundo, porque ele chama os loucos para confundir os sábios. Então, se você está achando que você não é capaz, se você está achando que você não é suficiente, se você está achando que Deus ele se enganou, eu tenho uma boa notícia para te dar. Não, ele não se enganou. O propósito é contigo, o chamado é para você, aquele projeto é teu, não é para outro, não é para você. Recebe, irmão, recebe, porque ele não te chamou para você ficar de qualquer maneira, para você andar de cabeça baixa. Ele não te chamou para ser cauda, ele te chamou para reinar, para governar, para romper e para conquistar o nome dele. Aleluia. A igreja pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Vai adorando, porque a glória está na casa, a glória do Senhor está neste lugar. Aleluia. E o título, a pregação de hoje, ela vai ser baseada na seguinte pergunta: como não deixar que as frustrações da vida me afastem dos caminhos do Senhor? A primeira coisa que a gente precisa entender para que as frustrações da vida não nos afastem da presença do caminho do Senhor é que o Senhor, ele é Deus de amor. A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa visão é que, independente do que você faz, independente do que você fez, independente de quem você seja, Deus, ele é amor. A Bíblia diz que o amor dele é tão grande, é tão soberano, que ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos salvar dos nossos pecados. Então, irmão, a primeira coisa que eu quero que você saiba: ai, Senhor, eu estou frustrada, estou triste, estou deprimida, mas eu me alegro no amor, porque existe um amor que é acima de todas as coisas, e isso me traz muita alegria, e isso me traz muita convicção de que eu estou no caminho certo, porque é um amor que não depende de mim. Essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente. A segunda questão que a gente precisa ter em mente é que Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus glorioso, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus onde o trono dele está acima dos céus e que o pé dele, os pés dele estão aqui na terra. É um Deus tão grandioso, tão poderoso, mas ele diz que ele se apresenta como Pai. Ele é teu Pai. Já imaginou o Criador dos céus e da terra? Irmãos, ele é teu Pai. E eu tenho percebido que algumas pessoas, ou muitas pessoas, elas têm muita dificuldade em entender ou reconhecer a Deus como Pai, porque o Pai da terra foi um pai abusivo, foi um pai que abandonou, foi um pai que deixou, foi um pai que não teve a capacidade de amar como pai. Mas eu quero te dizer que, independente do pai que você teve, independente da circunstância familiar que você teve, Deus, ele é o teu Pai. Não fique colocando a visão sua errada de pai terreno com o Pai celeste. O Pai celeste, ele é um Pai que cuida, ele é um Pai que ama, ele é um Pai que corrige, ele é um Pai que ele diz assim, ó: qual o pai da terra que, pedindo o filho pão, ele vai dar uma pedra? Às vezes o pai da terra, ele está com o coração tão ruim que ele dá a pedra no lugar do pão. Mas a Bíblia fala assim, ó: quanto mais a Deus. O que ele está querendo dizer? Que mesmo que o pai da terra não valeu nada, muito mais é o Pai que está no céu. Ele ama, ele cuida, ele corrige. Então, a segunda coisa, para que você não deixe as frustrações da vida te afastar do caminho do Senhor, entenda que Deus, ele é o teu Pai. Ele é o meu
Pai, e Ele me ama, Ele me corrige, Ele quer o melhor para mim. Amém? Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que a gente precisa entender, eu ainda não entrei na mensagem, é só a introdução. A terceira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos debaixo da graça. Existe uma graça sobre a minha vida e sobre a tua vida, primeiro, que o mundo não a tem. Essa graça está debaixo, está sobre, perdão, a minha vida e a sua vida, porque é a graça que vem através da salvação de Jesus. Por que eu estou falando isso, tá? Porque às vezes a gente fica com medo de usar a graça do Senhor. Irmão, a gente não pode abusar da graça, mas usar da graça a gente pode, porque a graça é pra gente, a graça é nossa. O Senhor tem graça, tem favor sobre a nossa vida. Então saiba disso, para que você não permita que as frustrações da vida venham te afastar do caminho. Se achegue a graça, se entregue a graça, sirva debaixo da graça, porque a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Aleluia! Posso ouvir um amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. O maior motivo que as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, ou elas abandonam a sua fé, está realmente baseado nas frustrações, nas infelicidades, na falta de recebimento daquilo que elas estão buscando. Às vezes as pessoas buscam e elas não encontram resposta, e aquilo enche o coração das pessoas. Se você for conversar com uma pessoa que ela está afastada da graça, da casa, do amor do Pai, ela está com o coração frustrado. Ela pode te falar qualquer coisa. No final da história você vai entender que o que está por trás de tudo isso é uma frustração. Então o que leva as pessoas a se afastarem do caminho do Senhor é a frustração. A frustração de não ter resposta de oração. A frustração de infelicidades, de desgostos que a vida traz. É por isso que o Senhor falou para mim eu estava com outra palavra, pastor, e eu estava orando, o Senhor falou, não é essa palavra, é essa aqui que eu tenho para te dar. E o Senhor falou, ensina para o meu povo que eles não podem deixar as frustrações da vida afastar. Como que a gente consegue não deixar que as frustrações nos afastem, gente? Precisa haver clareza. É o que eu sempre falo, as pessoas que me acompanham sabem disso. Precisa haver clareza, porque quando há clareza, a gente é colocado numa posição de autoridade, e aí você tem clareza para escolher. Agora, quando está tudo escuro, quando você não sabe, não consegue ver, é impossível você fazer uma escolha. Por quê? Porque você não tem clareza. Então o Senhor falou assim, diz para o meu povo que precisa haver clareza. Eles precisam entender para que não haja mais frustração, ou se houver frustração, não haja mais afastamento da minha casa, da minha presença. E eu quero contar para os irmãos uma experiência que aconteceu comigo ano passado, nesse mesmo período, entre setembro e outubro. E quem me conhece sabe que eu trabalho com mentoria, eu sou terapeuta, sou hipnoterapeuta, eu trabalho mentorando outras pessoas. E Deus falou muito no meu coração e Ele me deu um projeto. E eu orei, falei, é para ir, Senhor? O Senhor falou, é. O Senhor usou dois irmãos, duas pessoas, dois profetas para falar para mim, vai. Pode fazer que eu estou contigo. E usou mais outras várias situações para ele falar, vai que eu estou contigo. E aí quando o Senhor fala, vai, a gente vai. Mesmo com medo, eu estava com muito medo, eu me lembro, mas eu falei assim, eu vou com medo mesmo. Porque quem sou eu para desobedecer ao mandado do Senhor? E eu comecei a trabalhar nesse projeto e comecei. E eu me lembro que no meio do caminho, quando eu já tinha tido a resposta do Senhor, que era para ir, o que eu fiz? Parei de orar, diminuí um pouco a oração. E aí eu comecei a tomar algumas decisões por mim mesma, sem antes pedir ao Senhor. O que aconteceu? Estava tudo dando certo. Até que chegou uma hora que deu tudo errado. A porta fechou de uma tal maneira que eu falei assim,
mas o Senhor falou que era para ir, o Senhor disse que era para ir, por que agora deu tudo errado? E o Senhor, ele não me respondeu, ele só fechou a porta. E aí o que eu falei assim? É Satanás que está fechando essa porta. Aí eu fui para outra, e a outra porta fechou também. Falei, Satanás está atacado, eu vou para outra porta, e a outra porta fechou também. Aí eu entendi, Senhor, é o Senhor que está fechando as portas, né? É muita porta para Satanás estar fechando, é o Senhor que está fechando, né? E o Senhor não permitiu que o meu projeto desse certo. O que aconteceu com o meu coração, igreja? Eu entrei numa frustração tão grande da minha fé, mas eu entrei numa frustração tão grande da minha fé, que eu entrava na igreja, não parei de ir na igreja, porque eu falei assim, eu vou contar para vocês daqui a pouco o que eu falei, mas eu continuei indo na igreja, mas o meu coração ele estava com tanta frustração, que a glória de Deus caía nos cultos, e eu ficava assim, ai Jesus, amém, amém, glória a Deus. Sabe quando você está num lugar que você não quer estar? Eu não queria estar, mas eu falei assim, eu preciso ir, porque como que eu não vou e meu marido vai? O que vai ser dos meus filhos? Se eu largar minha fé depois de 50 anos de fé, eu preciso continuar indo pelo menos. Mas eu confesso para os irmãos que eu estava com o meu coração numa frustração tão grande, que o pastor vinha e botava a mão na minha cabeça e orava, e Deus está te falando, e ele falava, e eu ficava assim, amém. E aí chegou um ponto que eu falei assim, que o Espírito Santo movendo no meu coração, o que você quer? O que você quer? Eu falei assim, Senhor, não é que eu perdi a fé, não. Eu sei que o Senhor pode fazer. O que eu perdi é a fé de que o Senhor vai fazer. Que o Senhor pode fazer, eu sei. O Senhor é soberano, o Senhor é tremendo, eu sei que o Senhor pode. Agora a minha fé se perdeu a ponto que eu não consigo crer mais que o Senhor vai fazer. Irmãos, eu passei 3 meses da minha vida, entre outubro e janeiro, numa frustração, mas era uma dor tão grande na minha alma, que eu falava assim, eu quero crer de novo, mas eu não consigo. Eu quero crer de novo, mas eu não consigo. Eu não me afastei da presença do Senhor, irmãos, porque lá em João, no capítulo 6, versículo 68, quando o Senhor está falando lá no monte, dando o sermão do monte, e ele está falando, e foi todo mundo indo embora, e foi indo embora um grupo, e outro grupo, e aí o Senhor olhou para os 12 e falou assim, e vocês, não vão também? Aí Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O meu coração estava assim, Senhor, eu até queria ir, mas para onde que eu vou? É só aqui que tem palavra de vida eterna, eu vou ficar, eu não estou crendo, mas eu vou ficar. E eu fiquei, irmãos, mas aquilo estava doendo tanto a minha alma, mas doía tanto a minha alma, que eu cheguei num culto, eu me lembro, em janeiro, estava muito frio, estava um culto cheio da glória, desde o começo do culto estava cheio da glória, e eu falei para o Espírito Santo assim, Senhor, muda o meu coração, me ajuda a crer de novo, porque eu não estou aguentando. Irmão, eu sei que o pastor veio para mim, ele pôs a mão na minha cabeça, e ele começou a orar, e ele falava assim, crê de novo, crê de novo, crê de novo. E eu sei que o Senhor, ele foi movendo o meu coração, e de repente eu estava em pé, e eu pulava, e eu glorificava, e eu falei, eu creio, e eu falava, eu creio, eu não creio só que o Senhor pode, eu creio que o Senhor vai fazer, é no teu tempo, é no teu tempo, é no teu tempo. E eu sei que o Senhor, ele trouxe um renovo ao meu coração, para a honra e para a glória dele. Por que eu estou contando isso para vocês? Tome cuidado com as frustrações, porque a frustração, ela tem a capacidade de nos afastar. Não permita que uma frustração apague a fé que você tem no teu coração. E é por isso que eu trouxe alguns pontos para você guardar na sua vida, para que Satanás não venha roubar a sua fé. Aleluia, aleluia. Concluindo o assunto, o Senhor, ele está fazendo de novo, ele está fazendo diferente. Ele me respondeu. Por que ele fechou a porta lá atrás? Tem um mês que o Senhor falou, eu vou te falar por que eu não deixei acontecer. E ele me falou por que ele não deixou acontecer. Eu falei, obrigada, Jesus.
pela consideração de me contar o que aconteceu, né? Muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Aleluia, glória a Deus. Agora sim a gente vai entrar na nossa mensagem, tá bom? Primeiro ponto para eu não deixar que as frustrações da vida me afastem dos caminhos do Senhor. Está lá em Salmos, a gente vai abrir. Salmos 139. Irmãos, leiam esse texto, ele é lindo. Esse Salmos 139, ele é um texto maravilhoso, onde ele exalta e adora a beleza e a glória e a honra do Senhor e a plenitude da sua beleza. É um Salmos lindo. Salmos 139, o versículo 16 diz o seguinte. Eu amo esse versículo, eu oro esse versículo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos. Diz assim, Salmos 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O primeiro ponto para que você não deixe que as frustrações te afastem dos caminhos do Senhor é que você precisa saber, você precisa entender que é 139:16. Você precisa entender que existe um livro desde a fundação dos mundos. A minha mente humana não compreende. Eu acredito que a sua também não compreenda, mas a gente tenta, tá? Existe um livro desde a fundação dos mundos, onde lá está escrito a minha história e a tua história. Eu acho que eu falei muito rápido, você não entendeu porque eu não ouvi nem glória a Deus. Existe um livro que está lá desde a fundação dos mundos, que está escrito a minha história e a tua história. Glória a Deus. Desde antes que eu e você existíssemos. O que isso significa, irmãos? Quando você entrar numa frustração da vida, lembre a sua mente. Existe uma história escrita para a minha vida, desde a fundação do mundo. Existe um plano perfeito para a sua vida, para a sua filha, escrito desde a fundação do mundo. Eu vou te ensinar algo aqui que é tremendo. Está escutando? Eu vou te ensinar algo aqui que é tremendo. Quando você for orar pela sua vida, quando você for orar pelos seus filhos, ore da seguinte maneira: Senhor, cumpra em mim tudo aquilo que está escrito no teu livro, desde as fundações do mundo. Cumpra em mim, porque a minha história já está lá. O Senhor já escreveu. Eu sei que às vezes eu me desviei, eu sei que às vezes eu escolhi errado, mas vai acertando, vai endireitando os meus caminhos, vai alinhando as minhas escolhas para que haja cumprimento daquilo que foi escrito onde? Desde as fundações do mundo. Irmão, quando houver frustração, lembre a sua mente disso. Existe uma história linda escrita sobre a minha vida. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso largar, porque há algo escrito sobre a minha vida. E Ele não se engana, Ele não se arrepende, Ele não muda de ideia. Está escrito. E se você alinhar a sua vontade com a vontade dele, isso irá se cumprir. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao nosso Deus. Eu gostaria de ler agora Salmos 105. Oh, Jesus! Tu é bom, Senhor, Tu é maravilhoso. Salmos 105:37. Nós vamos falar agora sobre o segundo ponto, para que eu não deixe que as frustrações da vida me afastem dos caminhos do Senhor. Eu preciso entender o que está escrito aqui no Salmos 105, versículo 37. Diz assim: mas, aqui está falando sobre a história que aconteceu em Êxodo, a libertação do povo do Egito, tá?
O 36 diz assim, ó, feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Foi a última praga que o Senhor trouxe sobre aquele povo, para que Faraó amolecesse o seu coração e deixasse o povo ir. E o 37 diz assim, mas a eles, quem? O povo de Israel, tá? Os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aleluia! Eu vou explicar para você exatamente o que está escrito aqui, tá? Salmos 105, 37, o segundo ponto, para eu não deixar que as frustrações da vida me afastem do caminho do Senhor, eu preciso entender que existem promessas sobre o povo de Deus. O que isso significa, irmãos? Que existe promessas que está sobre o povo. Isso não significa que essa promessa é para o pastor e não é para mim. É para a irmã e não é para o irmão. Essas promessas que o Senhor está falando lá na libertação do Egito são promessas que estão sobre o povo. O que isso significa? Que elas estão sobre mim e sobre você. O que isso significa? Que eu preciso me posicionar, tomar posse, porque não é que o Senhor vai pensar se Ele vai liberar sobre um ou outro. Já está liberado sobre mim e sobre você. Quando o Senhor, Ele fala, Ele morre na cruz do Calvário, é como se em Êxodo Deus estivesse descrevendo o que aconteceria na cruz. O que isso significa? Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele estava fazendo a mesma libertação que haveria na cruz do Calvário. Quais são essas libertações? Existem 3 coisas que aconteceram, 3 situações que Deus liberou sobre o povo. Qual é a primeira questão que o Senhor liberou? Qual é a primeira bênção que o Senhor liberou? Houve salvação, houve resgate, houve libertação sobre o povo que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Existe salvação. Eu e você não precisamos fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o preço já foi pago, o sacrifício já foi feito. É como se Deus estivesse dando um presente. Aí tem gente que rejeita, não quer, mas é de graça, o preço já foi pago. Existe salvação sobre o povo que aceita Jesus Cristo. É tua, é tua. O que isso significa, irmão? Que independente da tua circunstância na terra, tu vai morar no céu eternamente. E não é só morar no céu, não. Tu vai andar em ruas de ouro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrimas, tu vai receber um novo corpo, um novo nome. Ah, é muita glória naquele lugar, é muita glória, e tudo já está preparado. É o que a gente fez? Aceitou Jesus, vem Jesus, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e me salva. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Então, a salvação. Então, quando você estiver frustrado com a vida, lembra, a minha vida não é aqui, eu vou morar no céu. O meu nome está escrito no livro da vida. Vai repreendendo toda a frustração do teu coração, porque há algo preparado para a sua vida. E não vai ser um momento, é uma eternidade. Então a primeira questão é a salvação. A segunda questão que a Bíblia está falando aqui, que está sobre o povo que aceitou a Jesus Cristo, primeiro a gente recebe a salvação. A segunda coisa que está falando é que houve sobre o povo uma limpeza de saúde. O que isso significa? Não aceite sobre a tua vida doenças, enfermidade. Não é de Deus. Não é. Aceitou a Jesus, você tem direito à salvação e à saúde. Vai declarando que a tua vida, você recebe a saúde que já foi comprada na cruz do Calvário. Irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Houve salvação, houve restauração de saúde. E sabe como que eu olho? Eu vou te ensinar mais
ó, porque eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. Eu já recebi salvação e agora eu quero receber a saúde, porque a saúde faz parte da nova aliança. Aleluia. Irmão, quando tu fica assim, olha, oh meu Deus, estou um pouco frustrada, vou me afastar. Não vai não. Lembra assim, ó, a salvação, a saúde sobre a minha vida. Não é a frustração que vai me afastar, porque agora eu já sei que há promessa sobre a minha vida. Aleluia. A terceira coisa que a Bíblia fala, que houve sobre a vida daquele povo que foi salvo, ele foi sarado. Qual foi a terceira coisa que aconteceu? Houve uma liberação do favor de Deus sobre aquele povo, onde houve um derramar de riquezas. A Bíblia está falando, não sou eu que está falando, que eles saíram com ouro, com prata, com panos finos. O que isso significa? O que é ouro? O que é prata? O que são panos finos? Riqueza. Não é riqueza abstrata, não é riqueza. É riqueza, é dinheiro, é prosperidade financeira, é dinheiro. Aí algumas pessoas falam assim, ó, mas a Bíblia também diz que sempre haverão entre vós os pobres. É verdade, sempre haverão entre nós os pobres. Sabe por quê? Porque não houve ainda uma clareza de entendimento para saber que a pobreza, ela não foi conquistada na cruz. A pessoa pode ser pobre e continuar indo para o céu, mas a pessoa ela pode ir para o céu rica, porque há sim promessa de salvação, de saúde e de riqueza. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você busca riqueza na sua vida, se você busca trabalhar honestamente, servir honestamente, e você quer enriquecer, e se por acaso há uma dor dentro de você, não aceite, porque a riqueza é promessa do Senhor sobre o seu povo. Receba se você quer. Tem pessoas que não querem, pastor, tem pessoas que não buscam, tem pessoas que não faz diferença para elas ser rico ou ser pobre, e não tem problema. Não é que existe, não há problema. Agora, se no seu coração existe o desejo de enriquecer, saiba que não é pecado. Está sobre a sua vida, já está sobre a sua vida liberada. Então, quando você se sentir frustrado, vou me sentir frustrado, aí você lembra a salvação, a saúde física, emocional, mental, espiritual e a riqueza. A riqueza, aleluia, receba. Irmão, quando você enche a sua mente com essas questões, dificilmente a frustração vai te afastar dos caminhos do Senhor. Eu não estou te falando de igreja, de religião. A gente vem na igreja porque a gente quer se reunir com um povo que fala a mesma língua, que está adorando ao mesmo Deus, mas a sua comunhão com Deus precisa acontecer antes daqui. O seu conhecimento com Deus tem que acontecer antes daqui. Aqui a gente vem só para se reunir, para crescer junto, para adorar junto, para aprender junto, mas a nossa vida diária precisa estar em comunhão com o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus. O terceiro ponto, para que eu não venha deixar as frustrações da vida me afastarem dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, está lá em Jeremias 29. Vamos ler Jeremias. Jeremias 29. Cadê Jeremias na minha Bíblia? Jeremias 29, do 11 ao 14. Aleluia, glória a Deus, está glorificando a igreja. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, Senhor Deus. Terceiro ponto. Para não deixar as frustrações da vida me afastarem da presença do Senhor, Jeremias 29, do 11 ao 14, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me
buscardes de todo o vosso coração. O 14, a sua parte A, diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O que isso significa, irmãos? O que isso significa? O que Jeremias 29 está dizendo, tá? A gente viu que Salmos 105, a promessa é sobre o povo. É sobre todos que aceitarem, sem exceção. Jeremias 29, ele está dizendo o quê? Jeremias 29 está dizendo pessoalmente. O que é isso? A promessa de Deus para a sua vida. 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 Para a sua vida. Para a sua vida. O que isso significa? Que existem promessas do Senhor individuais sobre a minha e sobre a sua vida. Não são promessas para todos. São promessas individuais. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que Deus, Ele fez promessas de propósitos individuais sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que isso significa? Que se você olhar para o lado, se você quiser copiar o irmão do lado, não é sua promessa. Não é seu propósito. Para onde que eu preciso olhar? Para cima. Para você descobrir qual que é o propósito de Deus individual para a sua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Olhar para cima. Não olhe para qual é o business que o meu irmão está fazendo. Qual é a ideia que o pessoal do Instagram está tendo. Qual é a ideia que eles estão falando que está na moda. Não é essa a promessa de Deus para a tua vida. Não é esse o propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a sua vida é individual. E ele está onde? Numa ligação vertical. Olhe para cima que você vai achar qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Então existe propósito para o povo e existe propósito para você. Existe propósito para a igreja, promessa, e existe promessa para você, individual. A palavra de Deus está dizendo, a primeira questão, são propósitos ou são promessas de paz. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, que você for começar algo novo, que você tiver uma ideia, busque pela paz. A Bíblia diz o seguinte, a paz, ela é o árbitro da nossa decisão. Se há paz, não fique esperando o Senhor ficar falando sim, sim, sim. Há paz, há provisão e presença do Senhor. Não há paz, não faça, porque não é do Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Que há uma promessa, há um propósito específico. Esse propósito específico, ele vem pela paz, ele vai te trazer paz. O que isso significa? Irmão, faça uma reunião com o Senhor. Tira uma hora da sua semana. Não estou falando de todo dia, não. Uma hora de uma semana. Tira um dia. Senta, pega a sua Bíblia e fala assim: Senhor, eu quero fazer uma reunião. Um business meeting. Eu e o Senhor, só eu e o Senhor. E aí você fala para o Senhor assim: Senhor, se for a tua vontade, tá? Senhor, eu queria tanto empreender. Eu queria tanto ganhar dinheiro. Eu queria tanto fazer algo. O que o Senhor tem para mim? Qual é a ideia que o Senhor quer? Onde é que o Senhor quer que eu comece? Faça essa reunião com o Senhor e espera, Ele vai te responder. Sabe por que Ele vai te responder? Porque se esse for o propósito do teu coração, porque o Senhor, Ele não faz um propósito sem antes Ele dar um desejo no teu coração, e Ele não te dá um desejo no seu coração de fazer algo sem que não seja propósito dele. Olha que lindo, nosso Deus. Se você tem um desejo no seu coração, saiba que foi o Senhor que te deu. Saiba que a semente foi o Senhor que colocou. Saiba que foi o Senhor que deu esse sonho para você. E faça, porque não veio por acaso. Foi Deus que te disse: há desejo no coração. É Deus que deu, sabe por quê? Lá no Éden,
fora, a semente está dentro. A semente não está no irmão, a semente está dentro. Você não precisa olhar para o lado de fora, você precisa olhar para dentro. Como que eu vejo a semente? Ela começa no desejo. Qual é o desejo do teu coração? Todas as vezes que você for ler os milagres de Jesus, a primeira coisa que ele fala é o quê? O que tu quer que eu te faça? Ele te pergunta. Por que ele pergunta? Porque o desejo nasceu no teu coração. Foi ele que deu. Então pare de ficar. Será que é de Deus? Será que foi o Senhor que me deu? Não senta com ele e fala assim: Senhor, o desejo está aqui. Se foi o Senhor, vai dando direção, vai confirmando, vai mostrando, vai abrindo a porta. Irmão, aconteceu comigo ano passado. Ele abriu, ele fez, ele aconteceu. Quando chegou na hora que ele falou: eu não quero assim, ele fechou a porta, ele não deixou acontecer. Por que eu estou te falando isso? Não se preocupa, que se chegar no meio do caminho e o Senhor não quiser que você vá por ali, ele vai te multar. Ele vai: vem pra cá, é por aqui, não sai do caminho. Então não se preocupa, faz o desejo que está no coração, porque se começar a sair um pouquinho do propósito, lembre-se que você está debaixo da graça, e quando a gente está debaixo da graça, o Senhor, ele vai acertando as coisas, ele vai alinhando, ele vai aprumando. Sabe por quê? Porque tu é filho, porque tu é escolhido, porque tu é igreja, porque tu é casa, porque tu é noiva. Não fica se preocupando, perdendo tempo, gastando energia com aquilo que você não precisa se preocupar. Crê somente. Oh, aleluia. A glória do Senhor está neste lugar. A glória do Senhor está neste lugar. O propósito de Deus, ele traz vida. Ele traz vida. Isso significa que o propósito que Deus te deu, ele vai gerar vidas. O que isso significa? Que se você pega esse propósito e guarda, ele não vai dar fruto. Agora, se você pega esse propósito e você trabalha e você continua, ele vai gerar vida na tua casa, ele vai gerar vida na casa de outras pessoas, ele vai gerar vida na igreja. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O propósito de Deus, ele traz paz e ele gera vida. Aleluia. O terceiro ponto do propósito de Deus para a sua vida individual. Eu não estou falando mais de propósito para a igreja. Individual. O propósito de Deus para a sua vida individual é de servir. O que isso significa? Qualquer coisa que você for começar na sua vida, entenda que Deus te deu esse desejo para servir. Pastor, se o senhor está fazendo sushi, entenda, é para servir. O Senhor, ele nos chamou com o propósito de servir. Quem? O próximo. Tu vai servir o próximo, de uma maneira tão extraordinária que vai vir mais próximos para você servir. Aleluia. Quando você é um padeiro e você faz um pão, você não está só fazendo um pão, você está servindo, você está alimentando, você está matando a fome de alguém. É um servir. Quando você faz cleaner, você está limpando a casa de alguém, você está servindo, você está trazendo limpeza, você está trazendo organização, você está trazendo a presença do Espírito Santo, porque ele não gosta de sujeira e de bagunça. Você consegue entender que há propósito de Deus. Por isso, tudo que você fizer, faça com a mentalidade: é para servir. Eu estou servindo, eu preciso fazer bem feito, porque eu fui chamado para servir. Aleluia. Eu já estou terminando, igreja, eu já estou terminando. O último ponto do propósito de Deus. Recebe aí. Quando Deus
você entender isso, que precisa haver paz, é para servir, é para trazer vida, o Senhor não vai te usar para ficar pequeno. O Senhor, o propósito é que haja abundância, é que haja prosperidade, porque quando há abundância, o que a abundância faz? Ela transborda. Se você tem pouco, você dá pouco. Se você tem pouco, você ajuda pouco. A prosperidade, a abundância faz com que você tenha muito. E aí você ajuda muito. E aí você cuida muito. E aí você sustenta muito. Os irmãos estão entendendo. Não permita que a frustração te afaste da presença do Senhor. Guarde na sua mente, no seu coração, que há promessa sobre o povo, há promessas sobre a minha vida, há promessas individuais, e o Senhor, Ele quer cumprir sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Sabe que o Senhor, Ele tem um plano, irmãos, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua família. A gente vê tanta gente no mundo, é tanta gente que às vezes a gente pode se perder. Será que o Senhor tem algo para mim? Mas para mim, no meio de tanta gente, Ele tem, porque Ele falou que Ele escreveu desde a fundação dos mundos a tua história, irmãos. Ele te conhece individualmente, Ele sabe. Agora deixa eu te falar uma coisa, existem 2 pontos, e eu termino aqui, nessa busca, nesse conhecimento, nessa clareza. Eu passei pelos 2 pontos. Um ponto, ele não é de Deus. Um ponto, ele vai te afastar dos caminhos do Senhor. O que é isso? Eu dou graças ao nosso Deus, que Ele sempre vai tirando, Ele sempre vai cortando, Ele sempre vai alinhando. Mas quando eu comecei há 5 anos atrás, e eu falei para o Senhor, eu me lembro, em outubro, eu não sei porque assim, eu acho que a gente tem um negócio em outubro. Em outubro, e eu estava sentada, eu estava grávida da Olivia. E eu estava sentada, e eu falei assim, e a gente já tinha tentado. E eu já estava cansada, porque desde nova eu nunca quis trabalhar para ninguém. Eu sempre tive esse desejo de empreender. E a gente empreendeu daqui, dali, fez lá. E nada dava certo. Quando começava a dar certo, daqui a pouco dava tudo errado. E um dia eu sentei no sofá e eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais, eu não me conformo com essa situação. Ou o Senhor faz alguma coisa, porque não posso te largar, mas faz alguma coisa, porque eu não me conformo nessa situação. E aí o Senhor, a gente busca o Senhor, seja honesto com o Senhor, conta para Ele o que está realmente dentro do teu coração, porque às vezes que eu mais ouvi a direção do Senhor foi quando eu, sem nenhuma vergonha, sem querer maquiar nada, eu falei diretamente para o Senhor. E nesse dia eu falei, eu não me conformo em te servir e não receber, eu não me conformo em te servir e não entender o porquê, eu não me conformo. Então ou o Senhor faz, porque ou então o Senhor muda alguma coisa dentro do meu coração, porque eu não me conformo com essa situação. Irmãos, o Senhor me deu um livro, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, eu detestava ler. Ele me deu um livro que mudou a minha vida, que através desse livro eu escrevi o meu livro, que através desse livro eu fui estudar o que eu estudei até hoje, através de uma decisão, de um sentimento, de uma oração de sinceridade. E aí eu comecei a buscar, e aí quando você começa a buscar, eu comecei a ficar muito deslumbrada com tudo aquilo que eu estava descobrindo a respeito da nossa mente, a respeito das nossas emoções. E aí eu comecei a buscar em coisas que não era para eu buscar. Vou falar para vocês, existem coisas ocultas que o Senhor não revelou e Ele não quer que vocês saibam. O que isso significa? Não busque coisas ocultas. Vou te explicar o que aconteceu na minha vida. Quando eu estava nessa jornada de busca, de entendimento, eu
comecei a querer entender sobre chakras, sobre meditação, sobre intervenções de espírito nosso, quando você começa a entrar numa dimensão espiritual. E eu comecei a querer estudar muito sobre isso. E aí o Senhor falou para mim: essa linha é muito tênua. Não quero que você vá para lá. Não é para lá que é para você ir. Porque eu ocultei. Não é para você saber. E aí eu comecei a ler sobre os cristais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não é que não existe, tá? Não é que não funciona. É só porque o Senhor ocultou e Ele falou: não mexe lá. Não é lá que é para você mexer. E eu falei assim: Senhor, mas funciona. O negócio lá, todo mundo falando e que criando ali, fazendo umas meditações, uns mantras, repetindo umas coisas, e o negócio funciona. E o Senhor falou: eu não estou falando que não funciona, eu estou falando que eu ocultei, e tudo que é oculto não é para saber. Vocês estão entendendo? Existem coisas que não é para você saber. Busque sabedoria no Senhor. Eu dou glórias ao nosso Deus. Eu estava sentada na cozinha da minha casa brincando com as crianças, e as crianças fazendo muita bagunça. Eu sentei e fiz aquela posição de meditação, e aí a Júlia falou assim para mim: nossa, mamãe, não faz isso. Isso não é de Deus. Foi ali que o Senhor me despertou. Eu falei: por que não é de Deus? Porque não adianta me falar para mim que não é de Deus, não. Tem que me mostrar por que não é de Deus. E aí eu fui estudar o porquê que não era de Deus. E aí o Senhor revelou o porquê que tudo aquilo não é de Deus. Está no meu livro. Se você não leu o meu livro, lê, que está tudo lá. Então você vai entender que existem coisas que estão ocultas, que não é para você saber. Agora, existem coisas, eu termino aqui, prometo, pastor. Existem coisas somente desconhecidas. O que isso significa? Que existem coisas que estão desconhecidas para você, mas o Senhor quer te revelar. Existem coisas que estão somente encobertas, mas o Senhor, Ele quer te revelar. Aleluia, aleluia, aleluia. Existem coisas que o Senhor, Ele quer te mostrar. Existem coisas que o Senhor, Ele quer te dar. Mas você precisa querer, você precisa buscar, você precisa ter o desejo. Irmãos, eu vivi a minha vida inteira. Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, fazer um curso para trabalhar de 15 para 16 anos. Desde lá, até 5 anos atrás, eu tentava, eu fazia, eu falava: eu não vou trabalhar para os outros, eu não nasci para enriquecer ninguém, não é me enriquecer. Mas nada dava certo para minha vida. Nada dava certo para minha vida. E eu ia fazendo. Sabe quanto que mudou? Quando eu quis saber o que estava escondido. Quando eu quis saber o que estava escondido. Falei: por que não dá certo para mim? Por que dá certo para todo mundo e para mim não dá? Tem coisas que o Senhor, Ele quer te revelar. Ele quer te mostrar. Está só desconhecido. Mas você precisa buscar. Se tem algo que ainda está desconhecido para você, busca o Senhor, porque Ele quer te mostrar, Ele quer te revelar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Se está somente desconhecido, mas se você buscar, o Senhor, Ele vai revelar. Ezequiel 47, o Senhor, Ele quer te levar a águas mais profundas. O Senhor, Ele quer que você entenda o que acontece na quarta dimensão. Eu estou fazendo um estudo agora, que eu estou falando o seguinte: como manipular a energia que está na quarta dimensão. Irmão, eu faço tudo dentro da Bíblia, porque eu já aprendi a minha lição. Mas deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que Deus quer te revelar, mas Ele só vai te revelar se você buscar. E eu tenho buscado. Então, se tem coisa que você quer saber, busca o Senhor, porque Ele quer sim te levar a águas mais profundas. A água ainda está só no tornozelo. Para você ir um pouquinho mais no joelho, você tem que entrar. Para ir até a cintura, você tem que entrar. Para ir até os ombros, você tem que entrar. Não é ninguém que vai fazer por você. Não é o pastor que vai buscar por você. É você que tem que
sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Encerro aqui, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.